toda a administração de estoque, onde eu vou utilizar uma função específica para estar consultando os saldos dos itens por determinado estoque, né? Também consultando as movimentações, né, de acordo com a operação que foi utilizada, que seja as operações desde a entrada daquele produto, né? Então, quando eu entro com a nota fiscal, eu consigo ver o movimento, eu consigo ver a operação que foi utilizada, né? Então, como eu falei, entrada de nota fiscal, quando um medicamento ele é atendido por requisição, eu também consigo consultar o movimento. Quando ele é atendido, né, dispensado para o paciente, também eu vou ter também controle desses movimentos. Então, de forma geral, eu consigo ver todas as movimentações que acontecem para determinado medicamento, para determinado item, né? Então, ali na administração de estoque também eu faço padronizações de medicamentos, né? Padronizar ele por um determinado setor, né? Fazer as limitações, se cada setor pode ou não fazer ali movimentação, então consigo limitar através de regras, né? Então, basicamente é esse o conceito que a gente vai ver da administração de estoque também. Posso mostrar aqui para vocês também como é que faz a consulta dos lotes, né, que foram gerados depois que eu entro com a nota fiscal. Eu vou ter uma aba específica para estar consultando os lotes fornecedores que foram gerados, tá? Então, a função que vocês vão ter no perfil de vocês, ela se chama administração de estoque, tá? É onde que vai agrupar todos esses processos que eu falei, tá bom? Então, vamos lá. Aqui na administração de estoque, eu vou abrir a função, ela já vem ali a primeira aba, ela traz a primeira aba de consulta. Então, como vocês podem ver, eu tenho um ícone aqui, que se chama filtros. Eu vou utilizar esse filtro para estar aí buscando um determinado item para um determinado local de estoque, para verificar, né, a quantidade de saldo para esse item. Então, aqui no local de estoque, eu posso selecionar o local de estoque que eu desejo filtrar, tá? Então, por exemplo, eu quero ver o estoque da farmácia, eu quero ver a quantidade dos itens no local de estoque da farmácia. Poderia ser mais específico? Poderia colocar um determinado fornecedor, ou então que seja por pessoa física, né? Posso filtrar por um determinado material. Então, eu quero verificar quanto de saldo tem no meu estoque para o item de pirona, né? Então, aqui eu poderia fazer a busca, né? E estar buscando por determinado material. Ou então, eu desconsidero esse campo específico por material e posso filtrar de forma geral todos os itens, né? Então, aí o filtro ele vai disponibilizar esses campos para você ser mais específico, ou então pode filtrar de forma geral também, tá? Então, aqui no meu filtro, eu apenas estou colocando um local de estoque e vou filtrar, né? Não estou considerando ali um material específico. E aí ele vai me trazer uma relação de todos os itens, tá? De todos os itens do meu estoque. Como vocês podem ver, filtrando especificamente somente ali da farmácia central. E aí eu vou ter uma relação de todos os itens do meu estoque, como vocês podem ver aqui na tela, né? E aí eu vou ter a quantidade de saldo do meu item. Como vocês podem ver aqui na coluna quantidade disponível, eu vou ter ali informações da quantidade referente ao meu item. Tenho outras informações também, né, que vai apresentar de acordo com os movimentos, qual é ali o valor do consumo mensal, se esse produto tem ponto de pedido, né, preço da última compra. Eu consigo também tá filtrando essas informações, tá? Então, eu consigo filtrar aqui na tela mesmo, tá? O preço da última compra. Eu tenho ali também informações do consumo médio, do consumo diário, né? Então, eu consigo ver todas essas informações aqui na consulta, na busca inicial da função administração de estoque, tá?
Eu também tenho uma opção aqui, quando eu vou selecionar um determinado item, por exemplo, a dipirona, se eu der 2 cliques, ele vai me trazer uma outra coluna, né, que vai me apresentar locais de estoque. Então, aqui, quando eu dou 2 cliques selecionando o item, ele vai trazer informações de local de estoque. Por exemplo, aqui, eu consigo identificar que esse item também possui estoque na farmácia central, como a gente está consultando, também possui estoque na farmácia do pronto atendimento e também possui estoque no local de estoque CAF. Então, eu consigo visualizar todos os locais de estoque que esse item tem ali saldo disponível, né? Eu consigo ver aqui na consulta disponíveis outras informações, né? Se esse item ele tá fazendo parte ali de alguma cirurgia, se foi colocado ele em alguma cirurgia, então eu vou ter esse filtro para estar tendo ali a rastreabilidade, né? Consultando se esse item faz parte de algum procedimento cirúrgico ou não. Então, vai servir essa primeira informação em cirurgias para identificar se esse medicamento ele está em algum tipo de procedimento cirúrgico naquele exato momento. Ele também você consegue ver se está previsto de agendamento, né, através de kits, né? Empréstimo, você consegue identificar se esse item que eu estou selecionando aqui, ele possui algum empréstimo, né, que seja de entrada ou de saída, o sistema vai trazer essas informações aqui. Se tem alguma requisição de transferência também, como, por exemplo, a gente utilizou lá, se tiver alguma transferência pendente, ele vai trazer aqui essas informações, tá? E aí, outras, né, se ele faz parte ali de algum kit, né, de uma montagem de kits ali que seja para o centro cirúrgico, você consegue também tá fazendo, né, essa consulta. A outra aba paciente é para você verificar ali o consumo desse item, né, para determinado paciente, ou seja, no geral, quando for realizadas as dispensações da farmácia, né, para um determinado paciente, nesse filtro paciente, ele vai trazer uma relação de pacientes que utilizaram esse medicamento, né, de todos os medicamentos que foram dispensados para determinado paciente. Então, essa vai servir mais para consulta mesmo, tá? E se tiver também ali o processo de compras, você consegue identificar se esse item, né, foi feito alguma compra desse material, e daí eu vou ter todas as informações necessárias, qual foi a nota fiscal desse produto, a data de emissão, data de entrada e saída, qual foi o fornecedor utilizado para esse material. Então, eu consigo também consultar o processo do compras ali para esse determinado item, tá? Tenho aqui também se possui ali alguma compra pendente, né? Então, ou seja, foi feita uma solicitação desse item ou então uma ordem de compra, eu quero ver se foi atendido esse item, né? Então, eu consigo aqui, através dessas compras pendentes, identificar se aquele item que eu solicitei ainda consta pendente, é mais para consulta também. Beleza? Então, basicamente, essa função ela vai trazer esses dados para vocês, onde vocês vão conseguir consultar o saldo e também consultar ali as movimentações para onde esse item se encontra naquele exato momento, se ele está numa requisição, se ele possui um processo de compras, consigo consultar também se quais paciente fez uso desse medicamento. Então, de forma geral, você consegue fazer essa análise nessa aba de consulta, tá? É como se fosse um histórico de movimentação, né, do produto para o paciente. É isso, Rodrigo? Sim, essa segunda coluna é mais para isso mesmo, para você consultar ali determinado movimento, né? Você consultar determinada ação que foi feita para aquele item, exatamente, tá? Mas aí eu vou mostrar para vocês uma outra aba que se chama movimento, que daí eu consigo mesmo filtrar operações que foram realizadas para aquele determinado item. Mas o que vai servir mais para vocês aqui é para estar consultando o saldo, né, de determinado item.
essa função aqui de consulta. Beleza, Sibeli? Aí já vai aparecer, tipo assim, de pirona, igual tu mostrou aí. Vai ter na farmácia central, no pronto atendimento, no CAF. Isso, eu consigo ver aqui, tá vendo? Os outros locais de estoque. Para esse item. Sim. Beleza. E aí, inclusive, ele traz quantidade, tá vendo? Então, aqui eu sei que lá na farmácia, assim, na farmácia do pronto atendimento, eu tenho uma quantidade de 496. Aqui, pro local de estoque CAF, eu tenho 216. Acho que alguém levantou a mão. Pode falar aí. Rodrigo, aí vai aparecer também os estoques dos kits contábil? Como seria? Não entendi, desculpa a pergunta. Eu tô falando, quando a gente montar os kits, né, que for pro estoque contábil, não é isso? Sim. Vai aparecer aí também, né? Sim, a gente tem aqui todos os kits, né, que ele vai ter vinculado, e também eu vou ter uma coluna aqui de montagem de kits, né? Quando você montar naquela aba vai aparecer, caso tiver kit pronto, aparece também. Isso, por exemplo, você fez uma montagem de kit para o centro cirúrgico, utilizou esse item, ele vai baixar ali do seu saldo disponível, contábil, né? Isso. E vai deixar reservado aquela montagem de kits, né? Mas aí vai aparecer no relatório, né? Vai trazer tudo, vai estar aqui. E também vai apresentar aqui se esse item foi feito algum tipo de montagem de kit. Tá bem. Obrigada. Inclusive, quando você realizar a montagem desse kit e vincular a ele a uma cirurgia, ele também vai apresentar aqui em cirurgias. Tá? Então, ele vai trazer ali, esse medicamento, ele pertence à cirurgia, tá? De paciente. Então, além de você consultar a disponibilidade dele no montagem de kit, também você consegue consultar em cirurgias. Sim? Show de bola. Não, tá tranquilo, tô entendendo aqui. Uhum. Uhum. Sim, pega também. Ela consegue consultar, né? Inclusive aqui tem informações, por exemplo, qual é a data da ordem de compra que foi feita, né? E qual é a data de entrega que está prevista. Então, ela consegue também, através daqui, verificar qual é a previsão desse item que está pendente, né? Qual foi o fornecedor, inclusive. A quantidade que foi solicitada e também o número da ordem. De bola? Mais alguma pergunta aí para a gente prosseguir? Beleza. Então, agora a gente vai pular para o item aqui, para a aba movimentação, movimento. Então, eu vou ter aqui, o item movimento, tá? Movimento de estoque. Como eu falei, aqui nessa aba eu vou consultar todas as movimentações, que seja por determinada operação de entrada de nota fiscal, que seja por uma determinada dispensação para aquele determinado paciente, que a operação é consumo do paciente, que seja através de uma requisição de consumo, uma requisição de transferência, né? Qualquer tipo de requisição ali também eu consigo consultar esse movimento de estoque.
né? Se também aqui teve algum empréstimo ali, uma entrada, eu consigo ver essas movimentações. Então, aqui, basicamente, eu vou utilizar da mesma forma o filtro, tá? E daí eu posso estar trabalhando com um período da data aqui. Qual é o movimento, qual é a data que eu quero ver a movimentação? Eu não sei como vocês costumam visualizar esses movimentos por determinado período, mas, por exemplo, aqui eu poderia verificar mensalmente ali o mês de julho, né? Eu quero ver desde o dia 1º de julho até o dia 31, né? Ali eu quero que o sistema traga todas as movimentações referente a esse período, tá? Daí eu posso buscar ser mais específico, né? Se eu quero ver um movimento por determinado número de prescrição, se for para tentar rastrear algum tipo de movimentação ali voltado para o paciente, né? Eu consigo identificar, eu quero saber através da sequência do lote, né? Daquele produto, daquele medicamento, daquela etiqueta, né? Consigo ser mais específico, né? Por determinado usuário, ou seja, então aqui eu busco, eu quero ver movimento somente de tal usuário, somente do Rodrigo, quero ver todos os movimentos que o Rodrigo fez. Então, eu consigo ser mais assertivo aqui nesses filtros, ou que seja, por exemplo, para um determinado material. Então, por exemplo, aqui, se eu seleciono o campo material, eu quero ver todos os movimentos do meu item de pirona, né? Então, basta eu selecionar aqui o material, e aí eu tenho agora selecionado aqui o item de pirona, mas eu poderia também trabalhar com todos os movimentos do fornecedor, todos os movimentos de pessoa física, por um determinado local de estoque, ou seja, eu quero ver todos os movimentos que teve da farmácia central, ou então do almoxerifado, né, da CAF. Então, basta eu selecionar, né, de acordo com a minha necessidade, ali, né, essa opção de local de estoque. Também posso ser mais assertivo, quero ver ali, por exemplo, aquelas requisições de consumo que tem de setores, então eu posso identificar por centro de custo, quero verificar tudo que teve, né, de movimentações ali no setor da enfermagem, no setor financeiro, tudo que foi feito de movimentos, eu consigo também buscar através desse meu filtro. E também eu tenho esse campo operação, né, que são todas as operações correspondentes ao meu movimento. Então, por exemplo, como eu falei lá, eu quero ver somente movimentações da operação de nota fiscal de compra, né? Todas os movimentos, todas as entradas que teve por determinado período, né, que seja considerada essa operação nota fiscal de compra, eu consigo ter a rastreabilidade, eu consigo consultar tudo que teve de entrada em determinado período, né? Que seja também através ali, eu quero saber tudo que teve de transferência de entrada para o setor da farmácia central, eu quero saber tudo que entrou, né? Aquela rastreabilidade, tudo que saiu da CAF, entrou na farmácia, eu posso utilizar essa determinada operação, ou então, se eu selecionasse o local de estoque CAF e colocasse aqui a operação transferência saída, eu consigo filtrar todos os movimentos de saída, né? Todos os movimentos de saída da CAF, tudo que saiu da CAF por determinado período, eu consigo consultar aqui, tá? Então vamos ver aqui, vou deixar em branco para a gente ver de forma geral, mas vocês podem trabalhar com esses campos, ser mais específico de acordo com a necessidade de vocês, tá bom? E aí, depois que eu seleciono ali o meu filtro, determino o meu filtro, eu posso utilizar o botão filtrar, tá? Então, veja que para esse item que eu selecionei, né? Aqui, o mês que eu coloquei o período, ele não me trouxe nenhum movimento, né? Então, assim, eu poderia desconsiderar, ou então buscar outro item e tá filtrando de forma geral, tá? Então, aqui, vamos ver aqui se a gente encontra um filtro. Beleza. Vou voltar aqui para o material, vou colocar um outro material, vou colocar a dexametasona.
me trouxe o movimento também da Dexa. Ver que esse tempo, mês de agosto. Também não. E assim eu vou tentando identificar, né? Mas eu não vou ser assertivo. Eu vou deixar aqui, vou fazer uma consulta de maneira geral. Como eu não tenho muitas movimentações no sistema, o sistema acaba não me trazendo dados, né? Mas quando você já tiver esse registro no sistema de vocês, né? Todas essas movimentações de estoque, todas essas operações, o sistema vai trazer ali essas informações. Como é um sistema novo ainda, eu não tenho, né? Processos executados e, consequentemente, também eu não tenho movimentos no meu estoque. Então, aqui eu desconsiderei, não fui específico, apenas estou considerando todos os filtros, né, de maneira geral, e filtrando, né? Então, aqui, como vocês podem ver, de acordo com o meu período do mês passado, tá, considerando o mês, eu tive tudo isso de movimentos para determinados itens. Então, aqui, como eu posso ver, a agulha descartável, ela teve um movimento, uma ação de inclusão. Se eu quiser ver mais detalhes do movimento, basta eu clicar em ver, e aí eu consigo ver aqui mais informações, né? A ação que foi de inclusão, a origem foi nota fiscal, né? E a operação que foi utilizada teve uma entrada, né? Pela nota fiscal de compra, qual foi a data ali do movimento, né? Consigo ver o material que foi utilizado, o fornecedor daquele item, né, no momento de entrar com a nota fiscal, e qual foi ali o perfil utilizado para entrada daquele item, né? Então, você consegue ver essas informações, essas movimentações através dessa aba movimento. Vamos pegar aqui um outro, que um medicamento. Então, aqui do medicamento de pirona, né? Vamos buscar esse de pirona, que é esse código, para ver se a gente encontra no nosso filtro. Daí eu vou ser mais específico ainda, né? Então, beleza. No meu filtro aqui, agora eu utilizei o material de pirona e quero ver as movimentações desse período de julho, né? Todo esse período. Então, aqui, para o material de pirona, eu vou ver todos os movimentos que ele teve, e aqui o sistema me traz só apenas um movimento no mês passado, que foi uma entrada também, tá? Ação de inclusão, referente a uma nota fiscal de compra, né? A quantidade que entrou ali, né? De acordo com a operação, qual foi o lote, né? Daquele item. Então, o sistema traz também aqui para vocês consultarem qual o perfil utilizado, e também traz ali o usuário, né? Que fez a inclusão dessa entrada desse item. Então, traz aqui o registro, tá? Da pessoa que fez. Para esse medicamento, deixa eu ver aqui, vocês podem estar utilizando os filtros sendo específicos, né? Como é que eu fiz ali para filtrar todos os outros itens. Vou tirar aqui de novo o material, e aí agora ele apresenta aqui os demais itens do movimento do mês de julho, tá? E aí, alguma dúvida, pessoal, referente a essa consulta de movimento? Deixa eu ver outra operação aqui. Acho que tudo que teve aqui foi somente entrada de nota fiscal. Ah, esse aqui eu tenho prescrição. Esse aqui já foi de OPME, né? Eu tenho uma inclusão, origem de prescrição, farmácia OPME, operação de estoque, consumo consignado do setor do centro cirúrgico. Então, sei que foi utilizado ali esse OPME no centro cirúrgico. Então, consigo também consultar esse determinado item. Vamos ver outra aqui, requisições, tá? Eu navegando aqui essa barrinha, eu consigo ver as colunas aqui, e de forma em grid eu consigo ver, né, as informações. Por exemplo, qual operação foi utilizada. Então, foi utilizada a operação de transferência. Qual locações. Então, para esse item aqui desse medicamento de pirona, né, eu tive uma inclusão de requisições
que foi solicitado ali, né, no setor da TI, local de destino farmácia central, e aí eu tenho informação do lote que teve a requisição, né, e qual o perfil que foi utilizado. Então, eu consigo ter essa consulta, eu consigo ver toda essa rastreabilidade dos itens através dessas operações, desses movimentos de estoque. Então, vai aparecer todas as origens, que seja de prescrição, de inventário, né, se foi feito algum inventário, também vai gerar movimento para você. Alguma pergunta? Pode seguir, Rodrigo. Essa aba padrões. Padrões. Aí eu vou explicar para vocês como é que funciona. Então, nessa aba liberação, eu vou ter ali, né, os locais de estoque, né, disponíveis, ativos, né? Mas o que seria essa aba liberação? Então, aqui, quando eu seleciono o local de estoque, eu tenho liberação dos materiais nos locais, vou clicar em ver. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Então, ou seja, por exemplo, eu tenho almoxerifado. Quais são os tipos de item que o almoxerifado de movimento? Não sei se tem alguém aqui do almoxerifado. Na realidade, Rodrigo, nós não temos almoxarifado na unidade, nós temos o CAF. Só o CAF. Então, vamos considerar o CAF. Tem tudo lá dentro. O almoxarifado, no caso, esses produtos de mate médio hospitalar, ou materiais de escritório, tudo, sim, fica lá no compras e é distribuído e não é dado baixa, não. Mas não tem almoxarifado, né? Não. Quais são os locais de estoque? Só para eu saber. Aí tem CAF, farmácia central, né? Só isso, CAF e farmácia central. Entendi. Então, todas as movimentações praticamente é feito nesses locais de estoque, né? CAF e farmácia central. Então, beleza. Então, aqui, essa aba de liberação, ela não seria interessante para vocês, né? Porque aqui essa liberação, ela só seria ali eficaz se você tivesse mais de um local de estoque. O que eu estou querendo dizer? Que, por exemplo, se tivesse aí um outro local de estoque, ou que seja um almoxerifado, eu poderia limitar os movimentos desse local de estoque. Ou seja, falar assim, para a farmácia central, ou para a CAF, eu limito, eu vou falar que para esse local de estoque, eles vão movimentar somente medicamentos, né? E também materiais hospitalares. Então, ou seja, somente vai movimentar esses tipos de materiais, medicamentos e materiais hospitalares. Por exemplo, quando o CAF for tentar fazer algum tipo de movimento de algum papel, né, de escritório, ou que seja algum item de escritório, o sistema vai dar uma consistência, né? Então, consigo fazer limitação. Se ele não tiver no grupo liberado aqui, ele não vai conseguir fazer os movimentos. Então, mas pelo que eu entendi, não atende bem ali a situação de vocês, porque é apenas ali 2 locais de estoque, né? CAF e farmácia. Mas quando tiver a necessidade de utilizar outros locais de estoque futuramente, se tiver, né? Vocês podem, porque, por exemplo, você vai fazer ali um local de estoque almoxerifado
ele não pode requisitar medicamento, né? Ele não pode movimentar medicamento. Então, você já faz essa barreira, né, para esse determinado local de estoque. Basicamente é isso, você fazer a liberação de movimentos para determinado local de estoque. Deu para entender? Beleza, que eu vou voltar às configurações. E agora, tá. Hoje vocês vão trabalhar ali, só para entender mais um fluxo mesmo da farmácia, os carrinhos de parada, né? Hoje vocês vão abastecer esses carrinhos, só para eu entender aqui, vocês vão trabalhar com requisição automática. Você sabe me dizer, Sibeli? No carrinho, Carrinhos de emergência. como funciona hoje, né? O carro de emergência aqui. O uso é quase, assim, de 100%, 2%. Porque eles recorrem tudo à farmácia aqui. Assim, eu estou tentando desmamar, sabe, Rodrigo? Para eles aprenderem a usar o carrinho, que não tem bicho lá dentro, tem que abrir, tem que usar, tem que conhecer. Quando a saída, a enfermagem traz para a gente, né, o que foi usado, e a gente dá baixa do carro de emergência para conta do paciente, e na hora da reposição a gente faz a transferência da farmácia para o carro de emergência. Uhum. Perfeito. A gente tem esse processo aqui também, essa aba padrões, que eu posso definir regras, né, padronizações de estoque nos locais, principalmente desses carrinhos, né, o que eu quero dizer, por exemplo, aqui, nesse local de estoque, por exemplo, ali tem um medicamento de pirona que faz parte do carrinho de emergência PS, que eu posso fazer regra de quantidade mínima e máxima, e definir ali qual é o local de estoque que vai atender essa regra. Quando eu falo dessa regra e coloco ali quantidade mínima e máxima desse item, eu posso trabalhar com requisições automáticas, ou seja, eu tenho uma quantidade mínima no meu carrinho, quantidade 10, né, da dipirona no meu carrinho de emergência, e a quantidade máxima é 10. Ou seja, quando eu tenho essa regra de 10 para 10, quando eu utilizar um produto, quando eu utilizar essa dipirona, baixar ela do meu carrinho, automaticamente ele vai fazer uma requisição para a farmácia central. Então, não precisa uma ação, por exemplo, do usuário ir lá, fazer uma requisição de transferência para você abastecer o carrinho. Entende? Porque eu estou trabalhando com quantidades mínimas e máximas. Então, eu estou falando que no meu estoque tem que ter máximo 10 de pirona e a quantidade mínima tem que ser 10. Então, ele entende que se ficar 9, ele precisa atingir a quantidade máxima 10. Entendeu? Então, automaticamente, o sistema ele vai requisitar. Então, no processo... Ele vai sinalizar, no caso, né, Rodrigo? Que vai sinalizar para você, exatamente. Para você completar, né? Para você fazer voltar aquele item para o carrinho, né? De forma, digamos assim, automática, né? O que não vai ser automático é o atendimento, mas a solicitação da necessidade para voltar aquela quantidade para o carrinho vai ser disparada de forma automática, digamos assim, né? Então, se eu trabalhar com essa regra, né, de requisição automática, eu posso trabalhar com essa aba padrões, quantidade mínima e máxima dos itens referente aos meus carrinhos. Deu para entender? Sim, nós temos uma quantidade padronizada, é feita conferência mensal. Isso, aí tem que ver a quantidade máxima daquele item que tem que ficar no carrinho, e vocês podem trabalhar com essa regrinha que eu faço aqui, de quantidade mínima e máxima, Tá bem. que aí daria para trabalhar, né, talvez, com essas requisições automáticas para você abastecer, né, o estoque desses carrinhos. Beleza? Tranquilo. Ok, então seria mais voltado para isso, né, a aba padrão. Agora vamos utilizar aqui a aba
lote fornecedor. Essa aba lote fornecedor, você também vai ter o filtro para estar ali buscando determinado material ou determinado materiais por um local de estoque definido aqui no filtro. Então, é basicamente, lembra aquele processo que eu mostrei? Eu quero ver qual é a etiqueta do produto daquela requisição, né? Que no caso a gente utilizou a dexametasona, se eu não estou enganado. Então, eu consigo consultar nessa aba lote fornecedor todas as entradas, né, daquele medicamento que gerou lote, que gerou etiqueta. Então, é através dessa aba que eu vou conseguir fazer também as impressões de etiqueta, né, do meu item. Então, por exemplo, a pessoa entra com a nota fiscal, né, daqueles medicamentos, vai gerar uma etiqueta, vai gerar um lote fornecedor daquele produto. Mas para onde vai essas informações? Tá? Então, essas informações ela vai ficar gravada nessa aba lote fornecedor, tá? Que é aqui que a gente vai consultar. Então, por exemplo, eu quero saber ali todos os lotes que foram gerados por determinado fornecedor. Eu quero saber todos os lotes que foram gerados para aquele determinado item, por exemplo, de pirona. E aí eu posso também colocar, ser mais específico, né? Você viu que todos os filtros, ele te dá muitas possibilidades aqui, tem vários campos que você consegue ser mais específico, né? De acordo com a tua necessidade, de acordo com a sua necessidade de estar filtrando essas informações, né? Posso filtrar por um determinado local de estoque, uma marca, né? Uma determinada origem. Então, da mesma forma, eu posso estar utilizando esses filtros, tá? Então, aqui, basicamente, eu estou considerando um material no meu filtro e se eu filtrar, ele vai me trazer informação ali de todos os lotes que pertencem a ele, tá? Então, aqui, todos esse lote é da dipirona, que teve entrada. Então, aqui, ó, de forma simples, eu consigo ver quem foi o fornecedor, né? Qual é a descrição do lote, qual a validade e quantidade que teve de entrada para esse lote, tá? Quem foi o usuário da nota fiscal que deu entrada, se a situação desse lote está ativa, né? Qual é o código do medicamento, qual é o CNPJ do fornecedor, né? A descrição reduzida, então consigo ver ali informações básicas relacionadas ao meu produto, né? Dá para a gente ver preço, Rodrigo? O último preço comprado nesse rastreio aí? O último preço, deixa eu verificar, porque caso não tenha aqui esse movimento, você consulta lá naquela aba principal, lembra? Quando eu consulto o item aqui na aba consulta, eu tenho lá uma aba de preço da última compra daquele item. Tá? Deixa eu voltar aqui para você ver. Então, vamos supor, aqui do material de pirona, na consulta, vou ser específico. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui na aba consulta, eu tenho ali a informação do item, né, a quantidade disponível, valor de estoque, eu vou ter aqui, ó, o valor, preço da última compra. Então, toda vez que for atualizado, né, ali for calcular a nota fiscal e esse produto tiver precificação no sistema, ele vai atualizar aqui para você. Seria esse sua consulta? Isso, porque às vezes a gente quer avaliar se a gente está fazendo uma boa compra ou se a atualização de preço está ok, baseado no valor de compra. Uhum. E aí você consegue já verificar aqui qual foi o preço da última compra. Tá? Então, voltando aqui, eu posso ver de forma detalhada, né? Pela que a gente viu foi em forma de grid. E aí, essa sequência que eu estava falando, ela é referente ao código de barras desse lote. Então, tenho sequência e dígito, onde, por via de regras que eu sei, utiliza 50 antes para formar aí
um código de barras, né? Então, eu tenho 50 antes, a sequência, e posterior a isso eu tenho o dígito que vai fazer parte, que vai formar aí o código de barras. E aí, por exemplo, eu tenho a necessidade de fazer impressão do lote tal, né? Desse deep test, por exemplo. Como é que eu faço a impressão dessa etiqueta? Então, eu venho aqui, seleciono o lote, venho em relatórios e vou ter a opção de imprimir ou visualizar. Depois que eu faço essa ação, o sistema ali, ele vai trazer a impressão das etiquetas e aí eu determino quantas etiquetas eu quero imprimir, né? E consigo fazer a impressão dessas etiquetas através da aba lote fornecedor. Outra ação é, aqui eu tenho mais informações, por exemplo, eu quero ter rastreio desse lote fornecedor. O que aconteceu com esse lote fornecedor desse produto? Então, clico 2 vezes e aí, por exemplo, aqui no Deep Test, quando eu clico 2 vezes, ele me traz outras informações, né? Por exemplo, rastreabilidade. Eu quero ver quais pacientes utilizaram esse medicamento, né? Quais tiveram entrada de centro de custo, né? Ali, quais requisições foram efetuadas, né? Então, para esse item, a gente viu que nessa data teve uma transferência de saída, o local de baixa ali foi a farmácia, foi a CAF, e o local destino, farmácia do pronto atendimento. Aí ele mostra aqui a quantidade que foi atendido, né? Teve uma requisição também de consumo, o local de baixa foi a CAF, tá? Então, eu consigo consultar se tem ali transferência de estoque, se tem esse produto também, para esse lote, tem algum empréstimo realizado, né? Os movimentos de estoque relacionado a esse lote, eu consigo identificar, por exemplo, aqui também, eu consigo consultar a ação de inclusão, né? Quantidade de estoque 50, então aqui na operação eu verifico que foi uma nota fiscal de compra, então para esse lote eu sei que entrou 50 no local de estoque CAF, né? Eu consigo ver uma transferência de saída também, uma operação que foi lá para o setor do pronto atendimento, onde saiu do CAF para o pronto atendimento. Então eu consigo verificar todas essas informações referente a esse lote que eu estou selecionando, né? E ali também tem notas fiscais. Então, basta eu selecionar esse determinado lote fornecedor, clicar 2 vezes, aí eu vou ter acesso à rastreabilidade, tá? Como eu estou falando, a gente não tem muito movimentos, né? Ali da movimentação desse item, eu não consigo também trazer informações do paciente, mas deixa eu buscar aqui, deixa eu ver se eu tenho um material que tenha movimentações para o paciente ali. Paracetamol. Para esse medicamento paracetamol, eu clicando 2 vezes em rastreabilidade, eu verifico aqui, né, que teve ali um processo de dispensação da origem de prescrição, a quantidade que foi dispensada para o meu paciente, nesse caso, paciente teste integrado, né, com a ação da prescrição, né? Então, tem informação ali qual foi o local de estoque que foi dispensado, eu tenho informação de quem foi o médico prescritor desse medicamento, e também tem um processo aqui, que teve uma devolução realizada. Ou seja, eu consigo ver a rastreabilidade que teve uma dispensação e posterior a isso também teve uma devolução, né? Então, na conta do paciente lá, quando foi dispensado, entrou na conta do paciente, depois ele tirou, né? Então, significa ali que teve um processo de devolução. Então, eu consigo ver toda a rastreabilidade desses itens através dessa aba lote fornecedor, especificamente quando eu quero ver os movimentos e desse lote que eu estou aqui buscando. Alguma dúvida, pessoal? É essa aba lote fornecedor? Não, pode seguir, Rodrigo.
Beleza, então aqui a gente viu, né? Então, só para a gente não se perder aqui, fazer um resumo geral, né? Basicamente ali dos processos que vocês vão utilizar. Foi a aba consulta, né? Aba consulta, como é que eu faço para consultar o saldo dos meus itens, né? Lote fornecedor, como é que eu faço para estar imprimindo, né, as etiquetas, como é que eu faço para estar consultando os movimentos referente àquele lote, àquela etiqueta daquele medicamento, e também as movimentações, né, de forma geral, tudo que teve de movimentos referente ao meu estoque ali do meu produto por determinada operação ou de forma geral, eu consigo ver ali, fazer uma análise desses movimentos que foram efetuados, né, daquele determinado produto ou item. E basicamente é isso, tá? O treinamento de hoje é para vocês entenderem esses conceitos básicos, né, da administração de estoque que vocês vão trabalhar no dia a dia de vocês aí. Então, acredito que não tem nenhuma dúvida referente a esse processo, como você falou, né, Sibeli? É bem na prática mesmo que você vai E na identificar prática a ali, gente né, as vai dúvidas. conseguir, assim, desempenhar, né? E o que for surgindo, vai ter os treinamentos, tem o Rafa que vai estar nos apoiando, vocês, vai dar certo. Mas de tudo que eu mostrei aqui, né, basicamente desses processos simplificados, tem algum processo que vocês fazem hoje que eu não mostrei aqui, que seria interessante eu verificar para mostrar para vocês? Ou tudo isso que eu mostrei é o que vocês já fazem hoje e que atende também ali o processo de vocês, né? Olá? Hum, A gente tem sim esse relatório de validade já padrão no sistema e também consegue consultar direto nas informações, né? Qual é o lote que está prestes a vencer e tudo mais. Uhum. Isso, fica sinalizado. Seria que de limitar movimento, só para eu entender, do Não, item? E precisa fazer compra? como se fosse do carrinho, Rodrigo, que você comentou, que ele Ah, tá, entendi. Não, vai ficar tipo sim, assim, a gente tem, sinalizado que a ele está gente tem processos automatizados, eu acredito que, mas só que é diferente, né? Quando a gente fala de estoque, a gente fala de movimentações internas, mas para esse tipo de processo que você falou, agora a gente trabalha direto lá no cadastro de materiais, que seria reposição mesmo voltada para o processo de suprimentos, tá? Seria a reposição da compra daquele produto. Então, a gente tem sim esse processo que fica ali, mas é voltado na configuração do cadastro mesmo de materiais. Por exemplo, aqui, deixa eu verificar o item.
Por exemplo, aqui no cadastro do produto eu vou ter ali ponto de pedido, né, de ressuprimento. Então, tenho quantidade máxima de ressuprimento e quantidade mínima também. Então, essas configurações é que vai disparar processo de compras para vocês. Tá? Ótimo. Já, tipo, fica pré-pronto, né, Rodrigo? Exatamente. Mas, assim, vocês podem estar com, assim, o sistema mesmo entende, sabe? Essas quantidades mínimas e máximas, às vezes ponto de pedido e tudo mais, mas é interessante que vocês façam essa configuração, tá? No próprio cadastro do item. Informar já ali a quantidade mínima e máxima, para que quando o sistema entenda o que ele tem que gerar, né, no processo de compra, talvez ali. Mas isso aqui é só voltado para o processo de ressuprimento, de compras, né? Para o processo de requisições, né, de movimentos internos, aí é lá na administração de estoque que eu mostrei quantidade mínima e máxima. Só para separar, tá? Que são duas coisas diferentes. Aí a gente. Hoje vocês. É assim que funciona o sistema de vocês, é isso? Tá. No TASI, a gente talvez poderia tentar criar algum tipo de alerta, mas não é algo padrão que a gente tem hoje no sistema, tá? O que a gente tem de forma automatizada é já gerar por exemplo, uma solicitação de compra desse produto automaticamente, mas ele não. Talvez a gente pode ver algo de enviar uma comunicação, a gente tem comunicação interna, né? Que a gente trabalha no TASI. Então, por exemplo, foi criada uma solicitação de compra, aí gera comunicação para todos os envolvidos do setor de estoque ou envolvidos do setor de compra. Ele envia essa comunicação. Mas o que eu estou falando, ele não alerta primeiro para gerar, ele já gera uma solicitação de compra através dessas informações. Se ele entender que a quantidade mínima, né, de estoque daquele material atingir aquela quantidade mínima, ele vai disparar ali uma solicitação de compra. Para fazer todo esse processo, já vai fazer automático, exatamente. Já vai fazer automático. Aí você já vai ver a solicitação, né? Aqui, nessa configuração, você vai deixar o sistema fazer sozinho, né? Ali o processo de ressuprimento. É interessante, não é? E isso aí vai continuar, aí vai ter o processo todo, né, de solicitação de compra, aprovação daquele produto, cotação e tudo mais. É só o start inicial, tá aqui. É só o que vai startar ali, né, o processo de compra desse material. Beleza? Alguma pergunta a mais? Eu creio que as dúvidas só vão surgir na prática, quando a gente estiver em pleno uso, né, do TASI. Vamos ter que nos adaptar a algumas coisas, mas Sim. me aproximar e melhorar. É porque, assim, a gente vê aqui contigo, Rodrigo, aí quando vir aí plantar, não sei se vai ser daqui 1, 2 meses, que a gente viu, acaba que fica algumas coisas dispersas, mas vai estar gravado, tem o Rafael para dar apoio, tudo vai dar certo. Sim, vai dar certo. Sim. Tá? A ideia é mesmo vocês entenderem assim, o conceito geral da função, né, a capacidade e a limitação também do sistema, né? Então, de forma geral, vocês verificar esses pontos, né, saber o que o sistema faz e não faz, e depois mesmo é só mesmo a utilização dentro do sistema mesmo, né? É claro que a gente não consegue passar detalhes por detalhes, campos por campos, né? Tipo, é mais ali, mais voltado mesmo no processo que vocês utilizam, mas é claro que ali vai surgir algum ponto, né, de determinado processo que vocês vão ter dúvidas, né?
Mas isso é totalmente normal, tá? É porque é muita informação, entendeu? É quando a gente estiver no dia a dia, que a gente for usando os parâmetros, os filtros, e adequando a nossa realidade, é que vai estar surgindo aí. Mas a gente grita pro socorro. Os treinamentos aí eu creio que vão ser o presencial, né? Eu creio que vem alguém para cá. Tem o Rafael também aqui, o suporte presente. E é isso. Beleza. Então, pessoal, acho que é isso. Aí, para quem for participar também da próxima reunião, acho que vai ter. Não sei se a farmácia vai estar envolvida também. Eu acredito que você também vai estar, Sibeli, na reunião. Sim, eu acho que Vai hoje é ter o dia todo. montagem de kits, né? Também processo de devolução. Então, a gente se vê mais tarde por aí. Então, tchau, tchau, até daqui a pouco. Tchau, tchau para vocês. Bom almoço a todos.